caso Lázaro Barbosa. Infelizmente, o que nós vemos muito em alguns casos nos Estados Unidos e outros países, mas os brasileiros têm que saber e têm que entender que no Brasil existem também serial killers. Eu acredito que existam mais do que nós imaginamos e que todos os brasileiros, todos nós, a gente tem que estar atento para anormalidades e estar notificando para que uma pessoa com distúrbio, um serial killer, não saia por aí causando o mal que esse Lázaro Barbosa aí está praticando com a população do interior e da área rural de Goiás, de Brasília, aterrorizando, amedrontando todas as pessoas desesperadas com medo desse monstro entrar na casa delas e tomar a vida delas. Para vocês entenderem esse caso, para a gente entender o mais novo serial killer brasileiro, Lázaro Barbosa, a gente vai analisar a evolução da ficha criminal dele. Um brasileiro de 32 anos, o Lázaro já tinha sido preso já no ano de 2007, lá atrás, por homicídio e por estupro. E depois disso, de 2007 até agora, 2021, ele fugiu 3 vezes da cadeia, ele praticou diversos crimes e está há anos aterrorizando. Preso, fugiu, né? Mostrando a agressividade e a necessidade de ir contra o sistema. Em 2009, o criminoso migrou para Brasília. Então a gente tem a construção de um criminoso que foi preso num primeiro momento só num homicídio, mas que a polícia, o sistema não foi capaz de fazer ele cumprir a pena toda, já perdeu o medo e o respeito, e na sequência ele volta a praticar homicídio, pratica estupro e roubo. 2009. Em 2012, Lázaro e outros 3 presos se juntam e agridem um outro detento durante o banho de sol. É aí que eu vou contar para vocês que é uma coisa muito pesada. As cadeias do Brasil, a gente tem um sistema chamado seguro. O que seria esse seguro? O seguro é uma cela dentro da cadeia que ficam os presos que os outros detentos têm vontade de matar, praticar homicídio. Na sua grande maioria, nas penitenciárias do nosso país, esses são os estupradores. O que me chama a atenção nessa informação de 2012? O Lázaro, ele já estava preso por estupro. Então, ele tinha que estar numa cadeia somente de estupradores e ainda ter muito pouco acesso a pátio, esse tipo de coisa, que é o que acontece. Ele tem um caráter tão violento e tão agressivo que o meu entendimento aqui, a minha leitura, é que ele tinha o tratamento de presos normais que não praticaram estupro, que é um crime que a população carcerária abomina. Apesar de ser crime, a maior parte da população carcerária é contra o estupro. E o Lázaro, preso por estupro, passeava pelo pátio e ainda conseguiu dar gravata e espancar. Extremamente perigoso e violento, inclusive dentro da penitenciária. Aí vamos analisar, né? O Lázaro preso em Brasília. Na segunda fuga dele, na segunda fuga do Lázaro, ele fugiu porque ele teve direito ao indulto de Páscoa, a uma saidinha de Páscoa. Galera, a gente está aí aproximadamente no ano de 2013. A gente está hoje em 2021. Vamos dar uma analisada no laudo, no exame psicológico do Lázaro, que foi feito pelos psiquiatras forenses da cadeia, e o parecer do Ministério Público. Ambos totalmente contra a saidinha dele, mostrando que esse Lázaro não tinha a mínima condição de convívio em sociedade. Mas ainda assim, não sei por que o sistema concedeu a um homicida, ladrão e estuprador o benefício do indulto de Páscoa. Analisar. Laudo psicológico elaborado no complexo da Papuda. Características do preso Lázaro: agressividade, ansiedade e tensão, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, dificuldade em canalizar expressões e emoções, impulsividade,
instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupação com distúrbios sexuais e sentimento de angústia. Só tinha isso de transtorno, mais nada, só esses pequenos pontos. Ainda falou a psicóloga: o criminoso tem um histórico abusivo de drogas e álcool, além do comportamento do distúrbio sexual. Final do laudo: os psicólogos forenses extremamente competentes. Aspas, percebe-se que o indivíduo, caso seja inserido no contexto social e ambiental ao qual pertencia antes da prisão, caso volte a conviver em sociedade, certamente retornará a delinquir nos mesmos crimes. A psiquiatra falou que não tinha a mínima possibilidade de colocar o Lázaro na rua. Esse parecer da psicóloga para concessão da saidinha, ele ainda vai passar pelo parecer do Ministério Público. O Ministério Público tem que se manifestar em relação aos benefícios da LEP. Manifestou-se no ano de 2014 o Ministério Público do Distrito Federal. Nesse sentido, registrou-se que o sentenciado ainda não está apto a retornar ao convívio social. No momento, o seu grau de periculosidade é muito alto. A psiquiatra forense negou a saída, o Ministério Público se manifestou contrário à saída em seu parecer e a saída, o indulto foi concedido. Eu pergunto para vocês, por quê? Por quê? Quem concedeu esse indulto? Quem concedeu esse indulto analisou os requisitos objetivos e subjetivos. Estava na cara que ia tirar outras vidas, que ia violentar outras mulheres. Vamos continuar. 16. Depois da manifestação reprovável da psiquiatra forense, falando que o Lázaro ia estuprar e matar novamente. Depois do parecer do Ministério Público do Distrito Federal, também falando que ele não tinha condições de viver em sociedade, ele consegue a saidinha de Páscoa. Tecnicamente, o termo é indulto. Indulto de Natal, indulto de Páscoa, indulto do Dia das Mães, indulto do Dia dos Pais. Então, assim, além dele estar no semiaberto, ele tem direito assim, olha, é Páscoa. Você pode sair na sexta-feira e passar a Páscoa com a sua família. Isso é um direito dos presos do regime semiaberto. E voltar na segunda-feira de manhã para cumprir o regime semiaberto. Só que o que acontece? Quando você pega um preso de alta periculosidade, um preso pesado, que sabe que vai ficar anos na cadeia, e ele consegue o benefício para o semiaberto, vocês acham que depois de uma saidinha, que esse preso vai se apresentar na segunda-feira? Foi o que aconteceu com o Lázaro. Ele já tinha praticado vários crimes, estupro, homicídio, ele tinha um comportamento reprovável dentro da cadeia, ele praticou falta grave dentro da cadeia e conseguiu um benefício. E esse benefício o viabilizou a ficar na rua de novo. A gente está em 2016 e em 2016 Lázaro Barbosa foge de novo das mãos do Estado. Depois da legislação penal brasileira soltar o Lázaro, a polícia duramente, em 2018, conseguiu recapturar ele. E a progressão criminosa do Lázaro não parava. Ele não para de praticar crime. Ouve só, eu vou dar uma lida aqui, ouve só. Em 2018, Lázaro foi preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, novamente por roubo e novamente por estupro. A psiquiatra forense estava certa. A psiquiatra forense estava certa. Ele não tinha condições. Só que talvez o erro do sistema, o erro de quem concedeu o indulto, acabou com mais vidas. Fugiu novamente em 2018. Dessa vez, um buraco no teto. Ou seja, é um cara que não quer ficar preso. É um cara que não quer se render à lei e às autoridades. Chegamos em 2020.
Estamos acompanhando o Lázaro desde 2007. A polícia de Goiás o indiciou por roubo mediante restrição da liberdade de 4 idosos, emprego de arma branca durante a tentativa de latrocínio em uma chácara. Na ocasião, uma das vítimas chegou a ser atingida na cabeça com golpes de machado. Então, assim, Lázaro foge em 2018, em 2020 ele ressurge, mais uma vez fazendo pessoas reféns e mais uma vez agredindo. No dia 26 de abril, o Lázaro ressurge novamente no Distrito Federal. E aí ele começa a ser ainda mais brutal. Ele rende uma família, pai, mãe e filho, deixa os pais trancados em um quarto da casa, leva a mulher até um matagal e estupra ela enquanto o marido e o filho ficam trancados. Não parou por aí. 17 de maio. Mais uma vez se aproximou de uma fazenda, entrou, rendeu todas as pessoas, 4 pessoas, mulheres e homens, fez com que todos ficassem pelados, trancou novamente os homens num quarto e fez com que as mulheres servissem uma janta para o monstro pelado. Eu não sei se dentro das dificuldades, da monstruosidade que ele tinha interesse em tentar se ressocializar ou se socializar à força, matando e estuprando as pessoas. 5 de junho, novamente Lázaro é acusado de matar um caseiro em Girassol, em Cocalzinho de Goiás. 9 de junho, Lázaro invade uma chácara na Ceilândia, mata 4 pessoas da mesma família, mãe, pai e filhos de 21 e 15 anos. Detalhe, a proprietária da casa, a mãe, ela foi levada com ele matou os 3 na propriedade, levou essa mãe e ela foi encontrada quilômetros depois, morta nas imediações. A polícia está se esforçando muito, está fazendo um trabalho fantástico. Essa primeira operação que a polícia fez, eles contaram com cerca de 200 homens. 200 homens é um número considerável, parece ser. Mas eu acho que para uma busca em mata, para dar as mãos, uma busca em mata de um criminoso extremamente violento e perigoso para preservar populações policiais, a gente precisa ainda de mais gente, mas já é um número bem considerável. Eu quero cerco policial, mais uma vez, no último dia 15, o Lázaro invadiu uma fazenda e fez refém um pai, uma mãe e uma filha. Vocês já sabem, né, os hábitos desse criminoso. Ele ia levar todo mundo para a beira do rio e tirar a roupa. Só que a menina conseguiu pedir socorro para a polícia. A polícia veio para atender e ele entrou em confronto com a polícia e acertou um dos militares de raspão no rosto. Ainda no dia 15, depois de balear o policial, o Lázaro foi flagrado por um circuito fechado de câmeras, descansando, com roupas normais, bermudas, camisas, trajes e o detalhe, com uma mochila onde ele deve levar todos os equipamentos, os utensílios para ele tentar continuar fugindo da polícia e se escondendo na mata. Ah, mais um detalhe, ele ainda força o caseiro desse local a dar comida para ele novamente. Lázaro mais uma vez trocou tiros com a polícia e continua foragido. Do dia para a noite e sai fazendo isso. Existe uma coisa chamada progressão criminosa. Então, conforme o criminoso ele pratica o primeiro crime menor, depois ele segundo maior e o terceiro, a tendência dele é ir do estupro para o homicídio, para o roubo, para o sequestro e sempre progredindo e praticando outros crimes. E infelizmente, vocês viram, ele conseguiu fugir 2 vezes, ele teve direito a indulto. Então, infelizmente, eu enxergo uma série de falhas no nosso sistema jurídico penal, tanto no sentido dele ter sido ter tido uma pena mais forte no primeiro crime, quanto no sentido de não identificar o potencial criminoso em série que existia ali e novamente colocar ele nas ruas.